Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Esse novo vídeo é para falar sobre os meus planners, sobre como eu me mantenho organizada e quais são os planners que eu uso. Como vocês podem ver aqui, eu tenho dois planners diferentes. Bom, esse aqui não é bem um planner. Esse planner é um planner dessa marca Passion Planner. É um planner que tem um layout semanal, então quando você abre, ele tem os dias da semana. É o que a gente chama de weekly planner. Esse aqui é um folio, na verdade. Você carrega os cadernos dentro desse folio e você pode ter então pequenos planners, pequenas agendas, ou você pode ter mini cadernos. A gente chama isso de Traveler's Notebook. Então é um sistema onde você carrega os seus cadernos com você. Esse folio é da marca Erin Condren. Essas duas empresas são empresas com base nos Estados Unidos, mas elas entregam para todos os países. Então, se vocês gostarem desses planners, vocês podem adquirir. Eu tenho cupons de desconto de 10% para o Passion Planner e também acho que $10 na sua primeira compra para Erin Condren. Então, se vocês estiverem interessados, eu vou colocar o link aqui embaixo, vocês podem usar os meus cupons. Ok, então eu vou começar explicando um pouco sobre como que eu me organizo para o trabalho. Eu praticamente uso todos esses planners em meus cadernos no trabalho. Eu não costumo usar muito para coisas da vida pessoal, a não ser alguns compromissos que eu preciso lembrar para que eu saiba que eu tenho que sair mais cedo do trabalho, ou que eu não posso trabalhar até tarde, ou que nesse dia eu vou chegar mais tarde. Então, só aí que eu acabo colocando compromissos pessoais no meu planner, mas eu uso bastante para trabalho e eu acho que eu faço dessa maneira porque, na verdade, eu sempre usei muito caderno e muita agenda para me organizar com meus estudos quando eu estava na faculdade. Então, acho que eu carreguei esse hábito pro trabalho. Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês o Passion Planner que eu estou usando. Como eu falei, ele tem esse layout, esse formato para semana. Então, o meu, no caso, começa numa segunda-feira, mas eles também te dão a opção do primeiro dia ser um domingo. E aqui você tem todos os dias da semana. Ele tem aqui um quadrado que ele chama de o foco dessa semana, então você pode escrever. Aqui ele tem um espaço que ele fala good things that happened, são coisas boas que aconteceram nessa semana. E eu, na verdade, não tô usando esse espaço para escrever coisas boas que aconteceram na semana. Eu geralmente tenho decorado com washi tape ou com alguns adesivos. Eu não volto na semana para escrever o que aconteceu. Eu tenho usado esse planner para coisas que vão acontecer. Então, eu tenho colocado os compromissos, ou os experimentos, ou reuniões na agenda para me lembrar que eu tenho que fazer essas coisas nesse dia, mas eu não volto para escrever alguma coisa que aconteceu. Tem gente que volta e escreve uma memória, uma lista de gratidão, ou bota uma foto. Eu acabei fazendo só essa parte na minha semana que eu tava de férias, eu posso mostrar pra vocês depois. Bom, então como é que funciona? No meu trabalho, a gente usa o Outlook para os compromissos e para reuniões. Então, Outlook é o software que você pode ter também seu e-mail. E o meu chefe, ele manda pra gente convites para as reuniões e para palestras e, enfim, para compromissos importantes no trabalho usando o Outlook. E então isso cria, né, uma agenda. Eu sincronizei o meu Outlook com o meu Google Agenda e com o meu iCal. Então, tudo isso fica armazenado na minha agenda no meu computador. Então, eu uso um MacBook. E então, todo sexta, sábado, domingo, algum dia no final de semana, eu vou sentar com o meu planner numa página em branco. Deixa eu achar uma página em branco aqui. Numa página em branco. Eu vou olhar os compromissos que estão escritos ali e eu vou colocar eles aqui no dia. Então, são coisas que já estão agendadas. Então, são reuniões que vão acontecer, experimentos que eu tenho que fazer, alunos que eu tenho que ajudar ou alunos que eu tenho que entrevistar, alguma conferência que eu tenho que ir, um relatório que eu tenho que fazer, talvez uma consulta no médico ou no dentista ou para mim ou para alguém da minha família. Então, eu também escrevo para que eu saiba que naquele dia eu não posso ter nenhum compromisso de trabalho naquele horário e também para eu avisar as pessoas do horário que eu vou chegar. Então, eu basicamente faço isso. Só que, enfim, como vocês viram, eu não só escrevo aqui, né? Eu faço toda uma decoração
na página. E eu gosto de fazer isso porque eu gosto de adesivos. Eu tenho bastante adesivos, então eu gosto de usar eles. Então, como é que eu faço? No meu caso, eu gosto de usar essas caixinhas. Não sei a razão psicológica por trás disso, mas eu gosto de botar coisas dentro de caixas. Então, tudo que vocês estão vendo que está dentro das caixas são as primeiras coisas que eu escrevi. E eu acho que talvez isso me ajude com certeza a ter um destaque. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, na segunda-feira. Como eu trabalho num laboratório de pesquisa, eu cultivo neurônios e algumas células-tronco. Segunda-feira é sempre um dia que tem muita coisa para fazer no trabalho, porque as minhas células ficaram em cultura no final de semana inteiro. Então, na segunda eu tenho que dar uma olhada nelas e trocar um e-mail ou continuar o experimento. Então, geralmente, a minha lista de coisas para fazer na segunda é sempre grande. Na sexta-feira também, porque no final de semana eu não vou no laboratório, se não for o meu dia de plantão. A gente tem uma rotação de plantão sábado e domingo. Então, por isso que na segunda e na sexta, geralmente eu tenho muita coisa escrita, que é referente a tomar conta das minhas culturas e acabar os experimentos. E, enfim, então eu escrevo aqui coisas que eu já sei que eu tenho que fazer. Geralmente, essas caixinhas pequenas que eu colo depois são reuniões ou compromissos tipo, ir no médico, ou, enfim, conversar com alguém. Por exemplo, aqui eu tinha que ir na Apple Store porque meu computador tava quebrado, então eu tinha que ir lá às 7h20 da noite pra buscar meu computador. Ou pra levar meu computador, agora eu não lembro. Eu acho que era pra levar meu computador. Por exemplo, aqui eu coloquei que eu tinha uma reunião às 2h. Aqui eu também coloquei que eu tinha que ir pro microscópio, o que exatamente eu tinha que fazer no microscópio. E aqui, então, são as coisas corriqueiras do final de semana, que é checar as células, trocar o meio, dar uma olhada na temperatura, acabar alguns experimentos, aqui no caso começar alguns experimentos. Então é mais ou menos isso que eu faço toda semana. Eu olho para minha agenda e eu transcrevo no meu planner as coisas que vão acontecer nos diferentes dias. E isso é muito legal porque... Desculpa, eu encostei aqui no tripod. Porque então a gente mantém uma visão da semana. Eu antes usava um planner que era uma página por dia. Então, imagina, né? Quando você abria o seu planner, você via somente 2 dias na sua frente. No início era ok pra mim, porque ver tudo ao mesmo tempo meio que me deixava um pouco... não digo... um pouco ansiosa ou estressada, já vendo na sexta-feira o que eu tinha que fazer na segunda. Isso era meio que... mas tá tão longe. Mas acabou que, como o meu trabalho é uma coisa que demora um tempo pra fazer, às vezes eu demoro 3 meses pra crescer uns neurônios, então eu realmente preciso ter essa visão a longo prazo do que vai acontecer, até porque se eu quero começar um experimento na sexta-feira, eu tenho que preparar as células, enfim, não sei, 2 dias antes, ou eu tenho que preparar esse reagente nos outros tempos, ou eu tenho que, se eu tenho que fazer imagem das células nesse dia, eu tenho que verificar que o microscópio está disponível, eu tenho que marcar o horário, então eu realmente tem passos que precisam acontecer antes desse dia. Então, conforme foi passando o tempo nesse novo emprego que eu desde o ano passado, eu vi que ter na minha frente uma visão somente do dia não estava me ajudando muito. Eu precisava ter uma visão mais ampla. E então é assim que eu faço. Eu olho para o meu calendário, eu passo as coisas para cá, e aí conforme os dias forem passando no laboratório, eu vou olhando, eu marco algumas coisas. Geralmente esse espaço aqui no final, que eles chamam Space of Infinite Possibility, então é um espaço de possibilidades infinitas, você pode escrever tudo. Eu tenho escrito coisas que vão acontecer na semana que vem. Como eu não escrevo na semana atual o que vai acontecer na próxima, eu vou colocando elas aqui. Se forem coisas que não estão no meu calendário, por exemplo, os experimentos que eu tô fazendo, algumas amostras ou coisas pequenas que não são reuniões, que não ficam no meu Google Calendar, eu acabo colocando aqui. E aí, quando eu fizer a próxima semana, eu também sempre, quando eu fizer a próxima, eu sempre vou buscar o que eu escrevi aqui. E geralmente, essas anotações aqui são relacionadas a experimentos que eu tô fazendo. Então, isso nem sempre vai pro meu Google Calendar. No Google Calendar vão mais os convites para reunião, conferência, entrevista, geralmente coisas em que eu encontro outras pessoas, em que a gente também precisa reservar uma sala, alguma coisa assim. Os experimentos eu escrevo mais aqui. Bom, esse planner também tem aqui, como vocês podem ver, 2 to-do lists, são 2 listas de coisas para fazer.
Eles escreveram já, por exemplo, personal, tudo isso são coisas pessoais e coisas do trabalho. No início eu não usava muito porque eu pensava, eu não quero botar coisa pessoal no meu planner de trabalho, né? Mas como eu falei, às vezes tem coisas que você precisa ter em mente para você poder chegar na hora nos lugares ou não se atrasar tanto, ou enfim, ligar, preparar um documento, tirar uma cópia, enfim, coisas. Então eu acabei usando essa lista aqui, não é uma lista que fica muito cheia, para falar a verdade. Por exemplo, aqui no caso eu botei que eu tenho que marcar o meu teste para tirar a carteira. A carteira para dirigir aqui no Canadá, porque eu não tenho, né? Eu continuo com a do Brasil. Eu tinha que marcar consulta com o meu dentista e eu tinha que marcar no calendário do laboratório os dias que eu ia tirar off. Isso aqui é julho, então provavelmente estava falando dos meus dias de férias. Então, eu acabei usando, porque aí às vezes eu coloco, por exemplo, que eu tenho que ligar pra alguma coisa, sei lá, ligar pra creche, mandar um e-mail pra alguma coisa, que aí eu tenho que me lembrar durante o meu horário de trabalho. São coisas que, sei lá, ligar pra farmácia pra comprar um remédio, porque aqui, dependendo do remédio, você chega na farmácia vai demorar 45 minutos pra ele ficar pronto. Então, o melhor é você ligar antes e aí você, quando vai pegar, ele já tá pronto. Enfim, então são coisas que eu acabei passando a escrever no meu planner pro trabalho, porque vão facilitar a minha vida. E aqui eu escrevo coisas que eu ainda não sei que dias que elas vão acontecer, mas elas têm que acontecer, ou porque, sei lá, é uma coisa muito grande, não vai dar pra botar aqui o detalhe. Enfim, então isso também vem pra cá. E então eu sento no final de semana, eu decido como é que eu vou decorar. Eu vou fazer um outro vídeo sobre como que eu decoro. E se eu conseguir me ajustar aqui com o tripod, vocês viram que eu já empurrei o negócio sem empurrar. E a gente vai fazer um vídeo que a gente chama de Plan With Me. Então é planeje comigo. E a gente tenta decorar uma semana juntos. Mas então é assim mais ou menos que fica. Eu coloco então nessas caixinhas coisas que tem pra fazer e eu gosto de colocar um adesivo que talvez represente o que eu tô falando no layout, só pra ficar uma coisa bonitinha, agradável de olhar. Enfim, meu trabalho é muito legal, eu amo o que eu faço, mas às vezes também é bastante estressante. Então ter uma coisa bonita na frente e adesivos fofinhos são coisas que dão uma acalmada e me deixam feliz. Então, se você também gosta de adesivo, eu digo pra você usar. Não fique com vergonha de abrir um livro colorido como esse no trabalho. Provavelmente, se você gosta disso, você sempre gostou e isso faz parte de quem você é, da sua personalidade. Eu, no início, ficava um pouco assim, ai, gente, eu não quero abrir esse planner todo colorido e cheio de coisa dourada, brilhante. No trabalho, eu trabalho num laboratório grande dentro do hospital. Enfim, todo trabalho é um trabalho sério, imagina. Falei, eu não posso abrir isso, né? Isso não é muito profissional, mas eu pensei, gente, o que os outros têm a ver com isso, né? É o meu planner, com isso eu consigo me manter organizada e faço bastante coisa, sou bastante eficiente. Então, e são coisas que eu gosto, enfim. Então eu realmente não tenho vergonha. Isso aqui fica aberto em cima da minha mesa. As pessoas, primeira, segunda semana passavam, olhavam e falavam, o que é isso? Nossa, ai, muita coisa colorida, né? Depois o discurso já foi mudando. Nossa, que bonito, como é que você faz? Onde você comprou? Enfim, então, gente, embrace yourself, sabe? Se você gosta de usar, então use o seu adesivo. Bom, então é assim que vai. Eu escrevo tudo aqui e deixo aberto em cima da minha mesa. Às vezes esse planner acaba ficando no laboratório durante a semana e não volta pra casa. Só volta no final de semana, quando eu vou preparar pra próxima semana, até porque todos os adesivos que eu uso pra fazer essas coisas, imagina, não ficam guardados numa caixinha pequena. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu organizo os meus adesivos e as minhas washi tapes. Então ele volta pra casa na sexta-feira e aí eu preparo pra outra semana. E por aí vai. Então é assim que fica. Por exemplo, o início de layout seria esse aqui. Eu acabo só botar os adesivos e começar a escrever. Isso foi o da semana passada. Eu acabei não usando esse planner na semana passada porque não sei, acho que eu tava cansada e realmente não queria olhar muito pra ele. Eu já preparei aqui o pra semana que vem. Então você vê, ele já tá todo em branco. Eu só preparei os stickers e as washi tapes. E aí eu vou sentar pra escrever as coisas, mas eu já sei aonde tem coisas pra fazer. A semana que vem é uma semana que eu não vou ter tanta coisa pra fazer na sala de cultura. Por isso que as minhas caixinhas pra segunda e pra sexta são menores. Eu tenho que focar em fazer o meu pôster pra uma conferência que eu tô indo. Então eu dei uma reduzida agora nos experimentos. E eu preciso realmente acabar isso. Mas enfim, isso é pra vocês verem como é que fica antes de eu escrever. Então, eu uso esse planner com essas informações em conjunto com um pequeno
caderno, que na verdade eu escrevo muito mais coisa detalhada. Porque aqui, apesar de dar pra escrever, a gente não entra tanto em detalhes. Por exemplo, aqui eu botei checar os meus progenitores para minha diferenciação. Então só tá escrito isso, mas não tá escrito qual é a linhagem que eu tô olhando, porque eu tenho progenitores de várias linhagens celulares de vários pacientes. Eu não botei qual a diferenciação que eu tô olhando. Isso aqui é só uma coisa rápida para eu saber o que eu tenho que fazer, até para eu ter uma dimensão de tempo. Então, se eu tenho tudo isso para fazer, quanto tempo eu vou precisar na sala de cultura? Então, se eu vou precisar de 3 horas, 4 horas por dia, eu tenho que ir lá na sala de cultura e reservar o fluxo, enfim, é uma cabine estéreo onde a gente trabalha. Eu tenho que reservar esse equipamento para eu trabalhar nesse horário, porque a nossa equipe é grande e então todos os equipamentos que a gente tem que usar, eles têm que ser reservados pra gente não, enfim, perder o tempo e para todo mundo poder trabalhar de uma maneira organizada. Então, isso também me ajuda para saber isso, o que eu preciso em termos de equipamento, quanto tempo eu vou precisar e a partir daí eu tomo as ações necessárias. Mas, enfim, isso é para me dar uma visão geral da minha semana, mas não tem como eu guardar toda a informação detalhada aqui. Então, eu organizo tudo aqui e aí eu uso uma lista menorzinha, mais detalhada. Eu acabei de fazer um vídeo sobre esses 3 livrinhos, depois eu mostro pra vocês, mas a minha lista detalhada fica nesse livrinho. Então, esse esquema é um fólio, você pode guardar vários caderninhos que tem formatos diferentes aqui. E eu uso, então, em um desses caderninhos, um deles é só pra minha lista de coisas que eu tenho que fazer separadamente. Então, aqui tá tudo detalhado e eu também boto pequenas anotações que eu preciso lembrar sobre o que aconteceu. Aqui, no caso, eu tava detalhando um protocolo para esse experimento que eu tinha feito pela primeira vez, só pra não esquecer. Mas isso, enfim, os detalhes maiores do experimento, exatamente o que eu fiz e as amostras, isso fica no meu caderno de protocolo. Aqui é só uma lista, então são listas de coisas que eu tenho pra fazer para cada dia, e isso é feito baseado no meu planner. Eu sei que parece muita coisa, mas no dia a dia isso aqui é feito de uma maneira completamente natural e rápida. Isso é como se fosse um calendário. É um calendário com tudo escrito, e aqui eu tenho tudo detalhado, e na verdade isso aqui eu levo e trago para casa todos os dias. É bem leve, e eu às vezes preciso dar uma olhada nessa lista para ter uma noção de que horas eu preciso chegar em casa, ou às vezes eu simplesmente tenho uma ideia no meio da noite e eu preciso escrever em algum lugar. Então, essa lista ajuda bastante e ela é bem mais detalhada e tem espaço. Como é um caderno, eu geralmente começo uma lista e eu uso até onde vai. Se eu precisar de uma outra página, eu posso simplesmente passar para uma outra página, porque isso aqui é só um caderno. Mas como vocês podem ver, eu não me aguento e eu também decoro até essa parte, porque, enfim, olhar essas coisinhas bonitinhas com washi tape e com adesivos traz um pouquinho mais de felicidade pra minha vida. Então eu gosto bastante, meu trabalho já é estressante o suficiente. Então, enfim. Então aqui eu consigo ter uma lista um pouco mais detalhada e eu boto as informações que eu quero, e isso não tem como caber no meu planner. Lá não tem espaço pra isso. E eu realmente escrevo bastante. As informações não se duplicam, não se repetem exatamente. Aqui, na verdade, é uma coisa mais detalhada do que tá ali. Mas eu também não me incomodo com isso, eu gosto de escrever. E eu acho que isso faz com que, enfim, eu desestresse e eu tire pressão, uma informação da minha cabeça. E me deixa um pouco mais leve. Então eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de escrever tudo. Eu escrevo quando eu tô estressada, eu escrevo quando eu tô feliz, enfim, escrevo quando eu tô cansada. Enfim, um dia que eu tô cansada e eu chego em casa e eu pego os meus adesivos e eu crio essas coisas também. É uma coisa que me ajuda a relaxar, mas enfim. E não toma muito tempo, pra ser sincera. Tem gente que pensa que vai demorar horas fazendo, mas na verdade acho que demora, sei lá, uns 15 minutos. Depende de quanto tempo eu quero passar fazendo isso. Enfim, então a lista vai aqui e eu escrevo tudo que eu tenho pra fazer, detalhe, boto informações importantes ou não. E assim eu mantenho tudo sob controle. Então, uma outra coisa que é interessante sobre ter os compromissos que vão aqui no Google Calendar ou no iCal, enfim, tenta sincronizar o máximo que você pode. Se você usa, eu não sei como é que isso funciona para Windows, mas se você usa, provavelmente dá também. Se você usa um MacBook, você vai sincronizar tudo no seu iCal. Ele tem uma opção onde você pode importar as agendas, eu acho que é assim que chama. Se tiver alguma dúvida, eu posso explicar depois. Mas isso é importante porque você pega vários calendários e bota todos num lugar só.
E o que é legal é que essas notificações são enviadas pro meu telefone, pro meu relógio, desculpa. E isso é legal porque eu não carrego o meu telefone o tempo todo comigo, até porque eu não posso entrar com o meu telefone na sala de cultura na maioria das vezes, assim, se eu estiver fazendo experimento, eu prefiro deixar ele fora. Então, eu recebo a notificação aqui, por exemplo, daqui a 15 minutos você tem uma reunião, ou daqui a 15 minutos você tem uma palestra. Então, é muito legal que todos esses devices fiquem sincronizados e de uma maneira que isso realmente te ajude a ser uma pessoa mais produtiva e organizada. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer um outro vídeo detalhando como eu decoro o meu planner. Eu acho que isso vai ser uma coisa legal pra gente. Mas se vocês tiverem mais sugestões, deixem aqui nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês se inscrevam no meu canal. Obrigada, gente!